Meus queridos, eu quero vos convidar, como já foi falado nessa noite, nossa liderança elencou esse mês para que todos os trabalhos, todas as reuniões fossem pautadas sobre o tema da evangelização, né? 5 são os nossos propósitos, né? Evangelização, discipulado, comunhão, adoração e serviço. E esse mês de junho, o tema é sobre a evangelização. E o Senhor tem falado realmente aos nossos corações durante esses dias, e hoje Ele já falou. Bebeto deu um testemunho tão lindo sobre a evangelização. E eu gostaria também de falar a respeito de um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre o amor de Deus por todos nós, né? E o plano de Deus é que todos nós, todos os homens, toda a humanidade se salvasse. O plano eterno do Senhor é que ninguém se perdesse, né? Mas nós temos um adversário que luta para que esse plano não seja cumprido. E cabe a nós, Igreja do Senhor, aqui a ADR, todas as igrejas e todos os cristãos ao redor da terra, que pregue o Evangelho e que tente o máximo possível arrebatar das mãos do nosso antagonista todas as almas possíveis e levá-las ao encontro do Senhor. Amém? O tema, nosso pastor, ele sempre pede qual é o tema da mensagem, né? É um tema, é uma passagem que eu venho ouvindo e lendo e estudando, que é Lucas capítulo 15. Eu não vou ler o capítulo, eu ia ler o capítulo todo, mas eu acho que o tempo ia ficar um pouco apertado. E a mensagem e o tema que eu dei é: estava perdido, mas foi achado. Estava perdido, mas foi achado. Para não ler o capítulo todo, projeta para mim Lucas capítulo 19, versículo 10. É um pouquinho para frente do capítulo em que eu haveria de falar. Na verdade, que eu vou falar, mas ele fecharia, né? Aí, ao invés de fechar, ele vai abrir essa reflexão, né? E Jesus falando, ele disse o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por um acaso, você já se viu perdido alguma vez? No trânsito, dentro de algum lugar que você não conhece? Qual foi a tua sensação? Eu imagino que não deve ter sido muito boa, né? E a palavra que eu trago nessa noite, baseada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, falam de 3 momentos em que alguma coisa se perdeu, né? O Senhor, ele sempre, quando o Senhor parava para falar, sempre estava ao seu redor pessoas que queriam ouvir a sua palavra, queria receber dele uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra, às vezes, de cura, de libertação. Só que não era somente essas pessoas que estavam ao lado, ou que estavam por ali para ouvir o nosso mestre. Haviam também aqueles que estavam ali para o criticar, para murmurar acerca daquilo que ele estava falando. E quando ele fala nesse capítulo 15, quando Lucas relata o capítulo 15 do seu Evangelho, do primeiro versículo, ele diz que publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E por que ele criticava? Porque o Senhor estava se assentado com pessoas, com pecadores, com publicanos, com pessoas que precisavam ouvir aquela palavra. E pela onisciência do Senhor, ele falou assim: Ele começou então a falar uma parábola. E parábola, para que todos saibam, né? Uma forma de contar uma história de uma forma alegórica, de uma forma que você faz uma analogia, uma comparação. Eu imagino até que Jesus preferisse até falar de forma direta, para que aqueles camaradas entendessem um pouquinho, né,
mais rapidamente aquilo que ele queria falar. Mas Jesus tinha toda a sua forma de falar, e ele falava por parábola. E a primeira parábola que ele diz é sobre um pastor, um dono de 100 ovelhas, e que em um dado momento uma dessas ovelhas se perde pelo caminho. Ela se perde e o pastor, tomado por um amor tão grande por aquela ovelha, ele deixa as 99, provavelmente num lugar seguro, e sai ao campo em busca dessa ovelha perdida. E ele não para de buscar, e ele não cessa a sua missão enquanto ele não a encontra. A palavra de Deus é muito clara nisso. Ele sai e vai atrás da ovelha perdida, no versículo 4, até encontrá-la. E quando ele encontra, ele coloca alegremente sobre os seus ombros. Eu imagino que ele encontrou essa ovelha, talvez machucada, talvez suja, talvez muito assustada, porque ela estava perdida. Ela estava sem rumo. Ela havia se perdido das suas outras 99 companheiras. Ela havia se perdido do seu pastor, né? E ovelha é um ser irracional, é um animalzinho, né? E é um animal indefeso. E quando ela se perde, ela fica muito provavelmente à mercê de ameaças de predadores, de pessoas que queriam talvez o seu mal, e até mesmo de matá-la. Essa ovelha está perdida, ela está sem orientação, sem ajuda nenhuma. Ela não consegue tomar o caminho de volta. Mas como eu falei, o pastor que a ama e sabe do que ela necessita, vai à sua busca e a encontra, trata as suas feridas. Já foi falado aqui, né? Testemunho da irmã Ana, né? Que falou que as suas feridas foram tratadas, hoje são apenas cicatrizes. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos ama de uma forma tão sublime, tão maravilhosa, que se um dia nos perdermos, Ele vai, Ele nos busca, Ele nos traz, nos trata, nos cura. E Ele não se alegrou sozinho. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele chamou os amigos, chamou os seus colegas, falou: olha, alegrem-se comigo, porque esta ovelha estava perdida e ela foi achada. E o Senhor conclui essa parábola dizendo para aquelas pessoas: há festa no céu quando um pecador se arrepende ao Senhor, mais do que os 99 justos que não precisam de salvação. Eu vejo o Senhor falando para aqueles fariseus, para aqueles homens, o seguinte: vocês se acham os donos da verdade, vocês se acham os protetores da lei, mas vocês não estão preocupados com uma ovelha que se perdeu. Vocês não estão preocupados com aquele que está perecendo, com aqueles que está precisando de um braço amigo. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 5, versículo 31, por favor. É o Jordan que está aí, né? Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por causa de uma, o pastor foi até o campo, pelo amor de um. O Senhor fala conosco nessa noite. Qual tem sido a nossa atitude em relação às nossas ovelhas?
Será que é de negligência mesmo? É negligência? Ou será que nós temos ofertado a nossa mão, o nosso braço, para ir buscar essas ovelhas? Essa é a missão da nossa igreja, essa é a nossa missão. E a parábola continua. Jesus fala na segunda parábola que uma mulher, tendo 10 dracmas, refere-se a 10 moedas ou 10 dinheiros, era uma diária, como se fosse um salário de 10 dias. E uma dessas dracmas, uma dessas moedas, ela perde dentro de casa. E ela não se conforma. Moeda é um objeto inanimado, e ela se perde. E se não houver alguém para que vá buscá-la, ela ficará perdida. Mas Jesus disse que a atitude daquela mulher foi de acender uma candeia, ou uma lanterna, ou uma lamparina, e buscou diligentemente aquela moeda. Diz que ela varreu a casa e buscou, até que ela encontrou aquela moeda. E da mesma forma que o pastor se alegrou por ter achado aquela ovelha, essa mulher também ficou muito feliz. E ela chamou as suas amigas, chamou os seus vizinhos e disse: olha, venham, alegre-se comigo, porque essa moeda estava perdida e eu achei. Venha se alegrar comigo, eu achei aquilo que estava perdido. E Jesus conclui mais uma vez, que se fez alegria diante dos anjos dos céus, dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, e aqui sou eu, tá, meus irmãos? Os anjos todos ali, torcendo, vai salvar um, vai salvar um. A hora que salva um, os anjos fazem aquela festa, né? Eu acho que é assim, salvou um, festa, salvou mais festa. Porque senão o Senhor não tinha falado isso. Por causa de um, há uma grande festa no céu. Nessas duas primeiras, está muito claro que o amor do Pai é notado na busca daquele que se perdeu. O primeiro, um animalzinho irracional. O segundo, um objeto inanimado. Mas nos dois casos, nas duas parábolas, ambos foram achados. Ambos foram achados. A terceira e última parábola que o Senhor Jesus está falando nesse capítulo, ela é a mais longa e trata de um jovem, né? Um jovem mais novo de 2 filhos e que em um dado momento ele chega ao seu pai e fala assim: pai, me dá o que é meu, porque eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Esse jovem, ele vivia com seu pai e muito provavelmente, quando ele pede, ele faz esse pedido, o versículo 13, no versículo 13 ele vai dizer o seguinte, não é no versículo 13, a casa do seu pai, provavelmente seu pai era rico, na sua casa tinha fartura de pão, na sua casa deveria haver muita alegria, muita festa, muito amor, o pai o amava. E o versículo 13 diz que depois que ele pediu isso, o 12, aliás, fala que ele falou: me dê a parte que é a minha parte da herança. E no conceito do direito, talvez ali daquele tempo, só recebia-se herança quando houvesse uma morte. Aí a gente fica imaginando qual seria realmente o interesse ou qual seria a preocupação desse filho em relação ao seu pai. Se ele está pedindo a herança, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você morrer, eu não me importo, a herança já está comigo. E a Bíblia diz que o pai deu a herança não só para o mais novo, também deu a herança para o filho mais velho. E aí o jovem, no versículo 13, diz: não muito tempo depois que ele recebeu essa herança,
o filho novo reuniu tudo que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou tudo, vivendo de forma irresponsável, de forma dissoluta. Foi por uma região distante. Eu quero entender que Jesus falava para judeus, uma terra, um outro país, uma outra nacionalidade. E para lá ele foi. E enquanto ele tinha dinheiro, ele era o cara. Enquanto ele tinha as posses, ele era o bom. Todo mundo queria estar com ele. Todo mundo queria sair com ele. Todo mundo queria ir às festas que ele ia, porque ele tinha o dinheiro. E às vezes, meus irmãos, esse mundo oferece para nós, para o homem, coisas que parecem ser boas, parecem levar à felicidade, mas que no final levam à morte, à destruição. O pastor costuma dizer que esse mundo, pastor Paulo, esse mundo é cheio de neons, né? E que aquilo ofusca ou deixa as pessoas de uma certa forma abismadas. Nossa, como é bonito. E esse jovem, enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha amigos, ele era o cara. Só que o dinheiro acabou, como nós acabamos de ler. Ele gastou todo o seu dinheiro. Ele não tinha mais o que oferecer a seus amigos. Na casa do pai ele tinha pão. Na casa do pai ele tinha amor. Na casa do pai ele tinha fartura. E agora ele não tinha nada. Não tinha amigos. Não tinha o pai. Não tinha o irmão. Não tinha o dinheiro que ele gastou. E a Bíblia diz que os amigos foram embora. E a Bíblia diz que bateu uma fome naquele lugar. E ele sentiu fome. E como eu falei, essa parábola era para judeus. E qual foi o emprego que esse jovem conseguiu? Ou qual foi a atividade para a qual ele foi destinado? Cuidar de porcos. E para judeu, todos nós sabemos, ele não comia porco, ele não criava porco. Ou seja, ele foi fazer a atividade mais baixa para um judeu. E ali, naquele lugar, ele sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. Em outras palavras, comer a lavagem do porco, como é comum dizer aqui, né? E nem isso ele podia. Nem isso ele podia. Eu tenho para comigo que esse jovem sentiu-se muito envergonhado. Eu tenho para comigo que esse jovem bateu nele um grande arrependimento. E aí, no versículo 17, abre-se com a seguinte expressão: caindo em si. Bateu nele aquele sentimento, e ele lembrou-se da casa do seu pai. Nossa, lá na casa do meu pai há tanta fartura. Na casa do meu pai, os seus servos, os seus trabalhadores têm o que comer, têm o que vestir. Eu vou me levantar daqui e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos faça comigo como o Senhor faz com um dos seus jornaleiros ou um dos seus trabalhadores. Ele falando para si próprio. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele se arrepende, ele volta atrás e ele toma o rumo da sua casa. E aí entra para mim um personagem maravilhoso desta parábola,
que é o mesmo personagem da primeira e da segunda, que é o pai. Naturalmente, meus queridos, por tudo aquilo que esse jovem fez, o pai poderia muito bem desprezá-lo, poderia muito bem não recebê-lo, poderia dizer: você não quis a tua parte? Você, como diz aqui, a gente fala, você torrou com todas as delícias desse mundo, agora se vira, dá seus pulos, como dizem por aí, né? Mas a Bíblia diz que o pai estava esperando por ele, lá ao longe. E o que me leva a pensar também, que todos os dias aquele pai ficava ali, pois ele sabia: meu filho vai voltar. O meu filho vai voltar. Ele está perdido, mas ele vai voltar. E o versículo 20, do capítulo 15, diz o seguinte: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O seu pai não teve nenhum constrangimento de ver como estava seu filho. Se ele estava sujo, se ele estava doente, se ele estava mal cheiroso. Ele não importava a condição que estava seu filho. Ele o beijou, ele o abraçou. E é dessa forma que o Senhor nosso Deus nos recebe. Recebe aquele que está perdido, recebe o pecador. Não importa a sua situação, se você ainda não é crente, ou se você por algum momento se desviou ou se distanciou da presença do Senhor. O Senhor não leva em conta aquilo que você fez, aquilo que você passou. A condição que você estiver. O Senhor estará ao longe, te observando e te vendo. E quando Ele te ver, a reação vai ser a mesma. Ele vai ao teu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. E mais, Ele chamou os seus empregados. Põe uma roupa nova nele. Põe um anel no seu dedo. Põe calçados nos seus pés. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Roupas novas, anel no dedo, quer dizer que o pai está devolvendo a condição ao seu filho. Você é meu filho. E a Bíblia fala que ele começou a dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. O pai não deixou nem ele terminar. Aí ele já deu a ordem para os seus empregados: vá, traga um novilho gordo. Matemos esse novilho, fazemos uma grande festa. Alegre-se, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Calçado nos pés, ele era realmente um filho. Ele não era mais servo. Filho não andava descalço. O nosso Deus nos trata assim. Ele não leva em conta a nossa ignorância, ou a nossa pequena fé, ou aquilo que eventualmente façamos de uma forma dissoluta como Ele fez. O amor de Deus supera tudo isso. O amor do nosso Pai supera tudo isso. Eu perguntei se você já se sentiu perdido alguma vez. Eu falo aqui para a maioria, eu tenho certeza que são crentes. Mas talvez alguém aqui que entrou nessa noite que ainda não se decidiu. E você pode estar se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Minha vida não tem jeito, estou perdido. Nada dá certo.
a minha família me deixou, perdi o meu emprego, não sei para onde eu vou. Eu quero te dizer nessa noite, o mesmo Pai, o mesmo Deus, que estendeu a mão para aquele jovem, e o abraçou e o beijou, Ele está aqui nessa noite. Você pode até ter entrado aqui se achando perdido, mas eu quero te dizer que você vai ser achado. Que você vai ser achado. E olha que dentro da casa daquele homem havia o segundo filho, que até se indignou, se irou, e dizendo para o seu pai: pai, eu sempre estive aqui ao seu lado, o senhor nunca matou nenhum cabrito para mim, e esse teu filho, ele nem chamou de irmão, esse teu filho, que foi e gastou todos os seus dotes, o senhor mata um novilho gordo, faz uma festa. E o pai novamente fala: filho, tudo que é meu é teu, tudo está à sua disposição. E pode ser que você esteja até dentro da igreja e se sinta perdido. Você não está usufruindo daquilo que o Pai tem para você. Você também pode ser achado nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus.